Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 11 de setembro de 2025. Eu, Ítalo Simonato, conduzirei os trabalhos no dia de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. Samuel Riema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira. Também em sessão, o Dr. Felipe Valença, pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, Dr. Diego, Dr. Gabriel, que sustentarão oralmente suas razões recursais. Informo que essa sessão é gravada. Após seu término, será disponibilizada no canal do TIT no YouTube. Solicito a todos os colegas brevidade, objetividade, tanto nas defesas orais quanto na leitura dos votos. E também para manter os microfones desligados, para evitar ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Vamos iniciar aqui pelo auto de infração 4079-287 e o CAER, prestação de serviço limitada, relatoria do Dr. João Marcelo, Dr. Diego encontra-se presente. Dr. Diego, o doutor vai realizar a sustentação oral? Sim, de uma maneira bem breve, presidente. Perfeito. Eu vou fazer constar a sustentação oral. Imagino que o Dr. João Marcelo queira reavaliar esse caso, né? Mas de qualquer forma a gente segue nessa ideia aqui de sustentar Eu, oralmente. então, a única. é, Pode, Posso. fica à vontade, doutor, Então, claro. senhor presidente, é o seguinte: foi juntada uma série de documentos, né, tanto pelo autor do feito quanto pela representação fiscal, e eu não vi o posicionamento da defesa. Vocês se manifestaram acerca, porque é o seguinte: eles foram juntados mais de 12 autos de infração. Uhum. Só que vários já foram pagos, vários estavam em época. Então, assim, qual era a minha sugestão? Que a defesa se manifestasse a respeito, principalmente das folhas 1976. Entendeu? Uhum. Pode falar, doutor. Doutor João, nós manifestamos. A nossa manifestação se deu no dia 13 de setembro de 2024. Recentemente, quando houve essa publicação da pauta, nós reacessamos o processo, nós, enfim, temos o comprovante de que a nossa petição foi protocolada, verificamos que há nos autos essa certificação do protocolo, mas a nossa petição não foi juntada. Não está. Exato. Inclusive, vendo essa situação, nós rejuntamos a nossa petição. Isso acho que foi anteontem. Então né? tá. Mas, assim, de toda forma, o que eu verifiquei é que, mesmo após essa rejuntada, ela não aparece no processo. Peraí, posso dar uma olhadinha rapidinho? Porque é o seguinte, a situação de folhas 1976 mudou muito. Só tem 2 autos em discussão agora, essa é a realidade, né? Uhum. Só que isso ainda não consta dos autos. E eu realmente não vi a manifestação da defesa, E entendeu? realmente aparece protocolo de recebimento. E não tem nada. E não vem, e por duas Exato. vezes, essa petição não sobe. Eu não imagino o que está acontecendo, de verdade. Mas será que é a forma que está sendo juntado esse documento pelo GERUP? Porque, gozado, tem o parecer da representação fiscal, e nesse parecer, em razão de retorno de diligência, efetivamente tem a relação desses autos, né? Pode ser que seja pela forma como está sendo juntada. Então, porque o que eu ia dizer, desculpa, só para reforçar isso, porque em relação aos autos da Folha 1976, inclusive houve um novo auto, tá, que já foi lavrado 5 mil e pouco, e esse auto também foi pago, né? Então, assim, todos estão com a exigibilidade suspensa, a gente só tem um que for para a CDA, né, que está sendo discutido no judiciário, esse que está em discussão, e mais o AIM 4.123.7821, que foi para a Câmara Superior, que está em recurso especial feito por vocês. Então, assim, eu precisaria que vocês respondessem processualmente essa página, porque fica difícil de eu proferir o voto,
sem isso. Eu não sei como É, resolver. assim, a gente vai seguir aqui com a sustentação oral, né, e com a retirada de pauta por conta dessa questão, afinal de contas, isso é cerceamento de defesa, né? Se o contribuinte alega que está peticionando, essa petição não está subindo, isso é um problema, né? E nesse meio tempo, eu vou pedir para o doutor Diego tentar, tentar solucionar isso através do EPAT, né? Através do TI deles, né? De tentar acionar eles para saber o que está acontecendo, para que essa petição ela de fato suba no sistema e o Dr. João Marcelo tem acesso para conseguir proferir o voto. Aí a gente vai repautar, obviamente se essa petição subir em breve, o Dr. João Marcelo vai fazer o voto e vai retornar, com o compromisso da gente só julgar quando isso estiver resolvido. Dr. João Marcelo? Então, justamente porque a questão aqui, resumindo, né, resumindo o caso é o seguinte: a gente só tem dois itens, nós estamos discutindo a aplicação do 527A. E Uhum, se o jogador de base reduziu muito pouco o item 4 do AIM, tá certo? uhum, Uma redução inferior a 1.000 FESPs, então não uhum, comportou recurso de ofício. Ele subiu à 12ª Câmara, foi proferido um voto, né, em que o colega, o relator, disse que houve fraude, erro, simulação, porque o SPED só teria sido refeito depois como que se diz, Do da início da ação? notificação do AIM, coisa desse tipo. Aí, daí teve um voto de vista, que foi o voto vencedor, dizendo que não houve fraude, dose, simulação e que comportaria redução pelo 527A. Mas não motivou, não colocou, não tinha os elementos, os antecedentes fiscais e o valor de movimento em nenhum lugar do auto. Então, isso foi para a Fazenda entrou com recurso especial, a Câmara Superior decidiu que esse recurso estaria restrito apenas a essa questão da aplicação do 527A, e aí deveria estar com com essas informações fiscais. Isso aconteceu, transformei o voto em diligência, foi voto por mim proferido, foi juntado pelo autor do feito diversos documentos, né? Em especial esse de folha, o resumo é de folhas 1976, e a representação fiscal também fez o seu parecer, mas a outra parte não se manifestou. Eu dei uma olhada no sistema, né, e vi que teve muitas mudanças. Então, assim, esse é o fulcro, a gente, para julgar, precisa dessa informação, é isso que eu quero dizer. sim. Esse é o Uhum. problema. Não, perfeito, perfeito. Entendi completamente. É, Eu vou abrir para o Dr. Diego poder se manifestar como sustentação oral para deixar esse registro e essa etapa processual já vai restar cumprida, né? E aí a gente fica na pendência dessa petição aparecer aqui no sistema para garantir o contraditório, para que o Dr. João Marcelo possa finalizar o voto. E aí realmente eu oriento nesse sentido, porque aqui, nessa situação, a gente não tem como resolver, porque é uma questão de TI. Não sei se está tendo algum erro no sistema ou algum erro na juntada, enfim, realmente não consigo identificar para tentar solucionar essa petição aparecer aqui no processo, tá? Aí, doutor Diego, fica à vontade, a palavra é sua para fazer a sustentação oral. Deixa eu perguntar, eu estou achando estranho. Eu tenho aqui uma juntada, né, parecer diligência, tudo juntada, na altura das folhas. Eu vou colocar até as folhas antes, tá? Cota de encaminhamento, parecer folhas 1931. Nesse parecer de folhas 1931, tem juntado 90 documentos. Sim. Tá? Será que encavalou a juntada de alguma forma no sistema? Eu aconselharia ao doutor Diego a conversar com o Hélio para ver o que pode ter acontecido. Tá? Eu não sei quem que juntou esses documentos,
porque, na verdade, ele começa lá com um documento, no DOC número 1, e segue por 90 folhas. Dr. Diego? Caro doutor Rafael, esses documentos que o senhor está mencionando foram juntados pela fiscalização, Pelo fisco. pelo fisco. Quando baixou em diligência a pedido do doutor João Marcelo, o fisco juntou um parecer, anexo a esse parecer juntou vários documentos, e posteriormente nós fomos intimados a manifestar sobre eles, e é essa nossa manifestação em si que não está constando, que o doutor João Marcelo gostaria de ver, até para aclarar a ele, né, o nosso posicionamento a respeito. Porque depois eu vejo parecer sobre diligência realizada pela BRF, né? Aí vem um protocolo de recebimento, aí vem a confirmação da distribuição, aí vem novamente, tá, o item 92 da sequência, um protocolo de recebimento, mas ali só está o protocolo, é uma folha. O único que tem 90 documentos, ou 90 folhas, é exatamente esse da sequência 84, tá? Que é o 1931. Ficou estranho isso, não sei realmente o que aconteceu. Talvez o Gerup, né, que é o sistema que se utiliza, o Gerup, por algum motivo, não tenha aceito esses documentos. Né? Então, precisaria ver isso. Tá, ele ele não recebeu nem documentos, nem manifestação. Porque a Assim, única coisa que tem mais folhas depois dessas 90 é o parecer da representação fiscal na sequência 88. Da nossa parte, o que a gente pode falar é o seguinte: é uma petição em PDF, uma única petição que nós fizemos, refutando, né, boa parte do que a fiscalização falou, 300 KB o tamanho do documento. Né? Então, é estranho, é realmente estranho, mas eu fico à vontade. Para o sistema ela não é grande, mas Não é talvez seria o caso de dividir, lá sei. Tá? Mas eu aconselharia isso, falar com o nosso pessoal para ver o que pode estar acontecendo, porque senão esse erro acaba persistindo, né? Porque alguma coisa está acontecendo. Tá? Às vezes o Gerup é meio estranho, que você quer baixar alguma coisa e ele não baixa. Tá? Eu tenho até tentado via Gerup ver se eu consigo baixar. Às vezes eu tenho um quadro, aí eu tenho que tentar fazer no Word esse quadro para baixar no nosso sistema, porque o Gerup acaba não aceitando, tá? Que o Gerup é aquele que a gente utiliza que o contribuinte utiliza para poder baixar os documentos e demais peças, tá? João Marcelo? Eu também pensei numa alternativa, é o seguinte, eu faço o voto bem rápido agora, pondo esse resumo rapidinho do que aconteceu e concedo prazo novamente para a parte se manifestar. Não sei o que o Dr. Felipe acha. Assim, do ponto de vista técnico, esse prazo aí para se manifestar, ele vai ser uma conversão de diligência. Isso Isso. isso vai gerar no sistema prazo muito maior do Tá. que retirar de pauta, por exemplo, esperar essa petição subir, que está dentro do contraditório normal, e você retornar com o processo para julgar quando estiver processualmente resolvido. Isso é mais rápido do que votar concedendo prazo, porque aí vira conversão de diligência. Conversão de diligência E não vai só para a abre prazo RF. para as duas partes, sim, como também tem um prazo, um delayzinho de retorno para o relator. Então, isso facilmente pode custar o biênio, né? Pode só retornar quando mudar o biênio e aí muda tudo. Então, na verdade, a minha recomendação é seguir normal. Dr. Felipe? Eu sugeriria ao culto patrono também, a hora que baixou, tá? Baixou, entra no sistema e vê o andamento do processo, ver se o sistema recebeu essa petição. Tá? Recebeu e tem que abri-la para ver em que situação que ele recebeu essa documentação. Se ele recebeu, né? Em que situação que ela recebeu, tá? A gente pode confirmar e não. Senão vai voltar, vai vir voltar, não vai adiantar nada. Precisa Dr. realmente ter Felipe, certeza. tem alguma consideração? De fato, doutor, normalmente o encaminhamento de diligência para o contribuinte implica em passar pela fiscalização externa para notificar o contribuinte, abrir o prazo de 30 dias,
aí tem a notificação de retorno de diligência para as duas partes, enfim, acaba, em termos de celeridade, acaba demorando um pouco mais e tem a questão do biênio, de fato, mas, assim, nós da representação não nos oporíamos se for essa decisão também, mas, de fato, se o contribuinte conseguir, nesse meio tempo, né, retirando de pauta, juntar, tentar resolver essa questão de TI, que de fato não imagino que possa estar acontecendo para juntar a petição, talvez a celeridade seria maior. Perfeito. Então vamos, doutor Diego, vamos seguir então com a sustentação oral e a gente tenta extraprocessualmente resolver essa questão. Pode ser? Fique à Sem vontade, problemas. então. Perfeito. Então, agradeço a concessão da palavra, cumprimento a todos os juízes dessa nobre sexta Câmara. E, senhores, o que gostaríamos aqui de ter essa oportunidade de dizer é justamente sobre a petição que nós juntamos, né? Bom, a fiscalização, tão logo ela foi ali intimada a se manifestar, ela trouxe várias provas, vários documentos que tentou-se ali enrobustecer, né, o tamanho da empresa, aumentou ali, discorreram sobre vários autos de infração. E aí o que nós tomamos o cuidado de fazer em nossa manifestação, em primeiro lugar, foi justamente delimitar o que o artigo 527-A diz respeito, né, a respeito de que fatos, né, deverão ser levados em conta para fins dessa redução da multa. Então, se nós pegarmos o 527-A caput, né, que é onde o legislador discrimina ali os critérios objetivos, que é aquela questão de dolo, né, fraude, simulação, ele diz que a infração tenha sido praticada, né, com dolo, ou seja, ele leva o aspecto temporal dessa análise dos critérios objetivos, né, nesse caso, para o momento da prática da infração. Ou seja, se nós estamos aqui falando de um período do fato gerador de 2014, né, aí o que nós defendemos é que o seguinte, quando você vai interpretar o parágrafo terceiro, que ele estende esses requisitos para os critérios subjetivos, você tem que levar esse aspecto temporal que foi delimitado no caput, ou seja, você não pode sair em busca de atuações que foram lavradas posteriormente à época dos fatos geradores. Você não pode fazer uma interpretação da operação da empresa num período posterior, né? Afinal, é naquela época que, eventualmente, ela possa ou não ter agido com dolo, com fraude, que você tem que olhar a sua robustez, né, da sua atividade e os seus antecedentes, daquele corte temporal. E aí nós viemos, então, já decotando várias autuações, nós discriminamos ali vários documentos de folhas, por exemplo, 19148 a 1951, folhas 1953 a 1954, 1956 a 1957, informações do CADESP, dentre outras que nós citamos, que deveriam ser excluídas, porque elas não estão observando, né, esse corte temporal. E, de outro lado, nós também mencionamos que os autos de infração, eles não se prestam a detalhar os antecedentes, sejam porque algumas, né, infrações remetem a períodos posteriores, outras infrações diz respeito a um valor ínfimo, né? E outras já foram regularizadas, enfim. Nós tratamos de apresentar na nossa defesa justamente essa situação, refutar tudo o que foi dito pela fiscalização e, por fim, nós trouxemos ali algumas jurisprudências, né, do TIT, para demonstrar, né, que para fins de avaliar esporte econômico, né, tem que ser provada uma condição ali de devedor contumaz, né? Existem jurisprudências nesse sentido, que para você relativizar, né, você auferir esses critérios subjetivos, tem que existir ali fatos desabonadores, né, da empresa em si, que não ficou demonstrado, né? Então, exatamente em virtude disso,
de todos esses afastamentos ali que nós comprovamos, que a gente pediu para que fosse mantida essa redução da multa no percentual que já foi fixado anteriormente para a 12ª Câmara. Sobretudo também, né, porque restou demonstrado nessa própria autuação que 2 itens ali que teriam sido objeto da autuação foram cancelados, bom, pelo menos é isso que prevalece até então, sem prejuízo do recurso especial que a Fazenda ainda discutirá, né, na Câmara Superior, mas o fato é que, com relação à multa em si, com base nessas nossas provas, e que o doutor João Marcelo já bem observou que as autuações, grande parte delas se resolveram, o que está em sede judicial, a discussão também já nos é favorável. Então, enfim, com base em tudo que a gente pede, que vocês acolham o nosso pedido para que seja mantida essa redução. Perfeito. Agradeço, doutor Diego. Doutor Zulli, tem alguma consideração? Então, eu tenho, na verdade, 2 considerações e pensando alto, tá? Bom, a primeira é que, na verdade, eu não sei como entender que uma empresa era boazinha e virou malzinha, tá? Ou seja, efetivamente, ao longo do... ele não tinha infrações, ou tinham poucas, e aí depois ela se tornou infratora. Eu acho que, na verdade, é o comportamento geral da empresa, não é isso? Então, efetivamente, eu tenho que olhar por esse panorama. Tá? Ontem ela não tinha auto de infração, ela teve o primeiro e depois ela teve 10. Tá? Então, efetivamente, eu preciso olhar muito bem isso. Qual o comportamento que ela passou a adotar, ou que ela teve em continuidade adotando, ele teve o primeiro, precisa ver as datas das infrações, ou seja, tem um monte de coisa que efetivamente precisa ser analisada nessa colocação que o ilustre patrono, que eu parabenizo a ostentação oral, efetuou. A segunda, eu fico pensando o seguinte, eu acho que a nossa solução ela é razoável, mas queira ou não queira, a hora que ingressar no sistema documentos, esses documentos vão necessariamente ter que ir para a ARF e, eventualmente, também ter que ir para o fiscal autuante. Então, efetivamente, nós vamos ter que enfrentar esse prazo, enfrentar esse tempo que o processo vai sofrer em razão da juntada desses documentos. Não, Eu não acho, necessariamente, Zulli. não sei, se vier do Porque documento, essa petição ela vem como aquela resposta do retorno de diligência. Então, a petição do contribuinte ela tem, às vezes, de se manifestar sobre a diligência. Se a gente levar em consideração que toda e qualquer manifestação deve passar por toda e qualquer parte, a gente nunca termina. Então, na verdade, essa petição mas ela é eu a não, última. eu Ela não fico inova, pensando. ela responde. Qual vai ser a posição da representação fiscal também, se efetivamente há um cerceamento de acusação. Então, tudo isso a gente também tem que levar em consideração. Aquilo que eu falei no início, eu acho que nós vamos encurtar o tempo, mas eu não Uhum. sei até que ponto. É somente isso que eu É gostaria o de falar. risco. Não, é justo, É um né? risco, Mas é um é o risco. risco, né? Porque eu não acho que nenhuma das partes, nem a representação fiscal, nem o contribuinte inovam, né? Eles combatem aquilo que o fisco traz em cumprimento de diligência. Então, acho que não vai haver problema nesse sentido. Espero que não. Deixa eu ouvir o doutor Felipe, por favor. Então, doutor, na verdade, assim, bom, o que eu entendo, né, pessoalmente, eu estou aqui pela representação fiscal. Tá. O contribuinte ele tentou, né, ele informa e tem a petição juntada, de documentos que na Tentativa, né? verdade não aparecem no documento, no prazo do retorno de diligência, não Uhum. conseguiu, né? Ele não inovando, digamos assim, na petição, não juntando nenhum documento novo, fica caracterizado, né? Aliás, talvez seja até interessante fazer constar no voto, não sei, né? A questão que é recebido como retorno de diligência, enfim, Uhum. diante da Sim. peculiaridade do caso ali, né? Havendo inovação, havendo juntada de novos documentos, aí seria uma questão, não vou me antecipar nesse posicionamento, porque também acho que nem me cabe. Mas, para mim, enfim, pensando por cima, assim, eu acho que seria uma questão tranquila receber
essa petição que Sim, já deveria ter sido entregue lá atrás, né? Tentou-se, na concordo. verdade, mas não teve sucesso. Seria isso. Perfeito. Ok. Dr. João Marcelo? Não, concordo perfeitamente com o Dr. Felipe, né? Realmente houve a tentativa, né? Perfeito, houve a tentativa, não apresentou, e o que vai ser, o que eu preciso realmente de esclarecimento em relação aos pontos, não vão ter pontos novos, porque isso já está na discussão, isso já foi debatido, é apenas a atualização dos débitos mesmo, da situação dos processos da Folha 1976. Esse é o principal. Agora, os outros argumentos já constam do processo e já foram, inclusive, rebatidos. Então, dentro do que o Dr. Felipe falou, está perfeito. Então, eu Tá. acho que esse deveria ser É, o andamento mesmo. Agora, eu não sei perfeito. tecnicamente como fazer. O Dr. Diego, anote um e-mail aí, tit_administrativo @fazenda.sp.gov.br, que na verdade é o contato geral do TIT, né? A parte administrativa do TIT, que não é eles que vão solucionar, mas com certeza eles vão conseguir indicar o caminho para você falar com alguém que resolva essa questão. E aí tenta fazer o mais breve. O Dr. João Marcelo vai estar acompanhando. Inclusive, doutor João Marcelo, excepcionalmente, eu vou devolver esse processo ao relator e não para a pauta, porque se eu devolvo para a pauta, você Ele cai não em pauta. visualiza ele mais, Tá. tá? Eu vou devolver para o relator para você conseguir pelo menos olhar o processo com frequência e saber se essa petição subiu. Aí você vai conseguir elaborar o voto quando isso tiver acontecido, tá? E aí é o que a gente vai fazer. Eu vou devolver para o relator e a gente vai acompanhar essa situação. Pode ser, doutor Diego? Pode É, ser, doutor Marcelo? Perfeito. Tá bom. me veio agora, não sei se seria o caso, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não teve resposta, de tentar juntar tudo isso no memorial, colocar no memorial e juntar o memorial para ver o que acontece. Dá no mesmo, né? O Pode sistema, ser ele que sim. reconhece como petição. O Então, problema é mas se precisa ver, tiver às juntar vezes de petição. ele reconhece de forma diferente, né? Então, que ele vai No reconhecer a caso, não. petição e vai vir. No Sei, caso, viu? não, porque ele já está peticionando como petição. E o memorial entra como petição. Na verdade, vai seguir o mesmo caminho. Se É, tiver um problema técnico, não é isso que vai solucionar. A solução realmente vai ser uma resposta do TI, do EPAT. essa é a mais certa. Eu fico pensando que na época, quando nós imaginamos o sistema, tudo que montamos, né? Poxa, isso advém da época do Zé Paulo, você imagina. Eu estou ficando, daqui a pouco até me aposentei, né? Mas não era para dar esse tipo de bug, tá? Claro. Porque nós tínhamos uma série de ações, né, que evitaria esse tipo de bug e o contribuinte teria que ter o retorno de imediato, né, que não foi, não deu certo, ou coisa parecida, tá? Nós tínhamos mensagens para isso. Então, o importante é tentar de todas as maneiras resolver o problema, porque o contribuinte não tem culpa. Obrigado. Perfeito. Eu devolvi para o relator, então é isso. A gente vai acompanhar. Assim que essa petição estiver no sistema, a gente retorna para julgamento. Tá certo? Agradeço, doutor Diego, pela presença. Obrigado, viu? Tenha um bom dia. Igualmente, bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado. Devolvido para o relator, tá, doutor João Marcelo? Só por conta dessa situação, que aí você pode acompanhar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vamos seguir aqui. Auto de infração 4151645. Ford Motor Company Brasil. Relator é o Dr. João Marcelo. Dr. Gabriel encontra-se presente para sustentação oral. Eu estou gravando aqui. Passo a palavra ao Dr. João Marcelo para contextualização aí do relatório. Eu vou só fazer o registro rapidinho, doutor. Perfeito. Bom, eu já acho que vou distribuir, eu vou passar a leitura, e aí depois eu faço o registro, se tiver Tá, algum tá erro bom. aqui de português, algo assim. Perfeito. Então, ah, trata-se de recurso ordinário, de folhas tal e de recurso de ofício, parecer as folhas tal, interpostos em face da decisão de primeira instância, de folhas tais, complementadas às folhas tais, que julgou parcialmente procedente o aí composto dos seguintes itens. São 8 itens que eu vou resumir conforme a ementa aqui,
né? Então, a infração relativa ao crédito do imposto, crédito indevido em razão de escrituração de documentos considerados inidôneos, item 1, infrações relativas a livros fiscais, falta de escrituração de documentos de entrada em operações tributadas e não tributadas, itens 2, 3, 4 e 5, infrações relativas ao pagamento do ICM, falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas, consignando operações não tributadas, itens 6, 7 e 8. Muito bem. Em sua impugnação de folhas tais, o contribuinte sustentou que, em relação ao item 1, a declaração de inidoneidade do emitente das notas fiscais glosadas se deu no ano de 2019, enquanto as operações ocorreram no ano de 2017, restando por inquestionável a sua boa-fé. Ademais, no que se refere a acusações dos itens 2, 3, 4 e 5, a autuada sustenta que o procedimento por ela adotado em relação à não escrituração das notas fiscais de saída relacionadas no lançamento de ofício estaria correto, ressaltando que os documentos apontados pela fiscalização, como supostamente não escriturados no registro de entradas, não se referem a operações de circulação de mercadorias, pois as respectivas remessas foram devidamente canceladas pelos fornecedores da impugnante através da emissão de nota fiscal de entrada. Outros sim, em relação às acusações relativas ao item 6, 7 e 8, a contribuinte argumentou ter operado a decadência, sustentando que o lapso temporal existente entre os meses de janeiro e 22 de dezembro de 17 e a ciência 22/12 de 22 seria superior a 5 anos. Ainda que assim não fosse, a autuada esclareceu que as operações versavam sobre venda de outros bens classificáveis no ativo imobilizado, sustentando que os veículos de placas tais constaram 2 vezes na planilha elaborada pelo autuante, restando demonstrado equívoco na cobrança dupla do imposto. Por fim, o contribuinte se insurgiu contra a cobrança do DIFAL nas operações, além de sustentar a inaplicabilidade dos juros de mora, previsto no artigo 96 da Lei 13.918 de 2009, protestando ainda pela aplicação da súmula 10 do TIT no caso em tela, requerendo assim a improcedência do AIM. Os autos foram distribuídos para julgamento para a Delegacia Tributária de Julgamento de São Paulo, o J de Osasco, que consignou em relação ao item 1 que não foram apresentadas provas ou argumentos capazes de contradizer a versão do fisco, mantendo a acusação. Da mesma forma, em relação aos itens relativos à escrituração de notas fiscais, os itens 2, 3, 4 e 5, a decisão recorrida esclareceu que também não foram apresentados quaisquer documentos que pudessem firmar as acusações fiscais, julgando-as improcedentes ou procedentes. Por fim, em relação às operações de falta de pagamento do ICMS, a decisão recorrida afastou as alegações de que as operações versavam sobre os bens do ativo imobilizado e considerou procedentes as acusações. Não obstante acima exposto, embora aparentemente decidido pela procedência das acusações em relação ao mérito, a decisão recorrida sustentou que o direito da Fazenda Pública em constituir o crédito tributário se extingue após 5 anos, asseverando que a regra do artigo 173.1 do CTN para os casos de impostos lançados mensalmente, como no caso do ICMS, se inicia no primeiro dia do mês seguinte, reconhecendo assim a decadência dos itens 1.1 a 1.11, 2.1 a 2.9, 3.1 a 3.11, 4.1 a 4.11, 5.1 a 5.8, 6.1 a 6.8, 7, 8.1 a 8.5 do AIM, além de determinar a aplicação da súmula 10 para o cálculo dos juros de mora. Aí foi assim que a DTJ de São Paulo decidiu. Em virtude da decisão, a representação fiscal apresentou inicialmente parecer em recurso de ofício requerendo o restabelecimento dos itens cancelados por decadência, sustentando, para tanto, que o termo de início do cômputo de prazo de decadência é sempre o primeiro dia do ano seguinte e não do mês subsequente. Por sua vez, a autuada apresentou recurso ordinário, as folhas tais, oportunidade no qual reiterou os termos de sua impugnação. Os autos foram distribuídos para julgamento para a colém da 6ª Câmara Julgadora desse egrégio tribunal, sendo certo que em sessão realizada em 23 de maio de 24, foi decidido o afastamento da decadência, com determinação de retorno dos autos para nova apreciação no mérito das alegações não apreciadas. Assim, em cumprimento do quanto determinado pela colém da 6ª Câmara desse egrégio tribunal, a DTJ de São Paulo, ao J de Osasco, proferiu nova decisão às folhas tais, julgando procedente o auto de infração, mas excluindo os veículos lançados em duplicidade pela fiscalização, tudo conforme o tópico final abaixo transcrito.
Então, do exposto, julga insuficiente as acusações contidas no item 6, que se refere às placas tais, deixando de exigir o imposto e a multa neles propostos. Em razão da decisão acima, a representação fiscal apresentou novo parecer, né, as folhas tais, oportunidade na qual requereu não provimento do apelo fazendário. Por sua vez, a autuada apresentou novamente recurso ordinário às folhas tais, sustentando em sede preliminar a ocorrência de supressão de instância, uma vez que após a decisão proferida pelo TIT, que determinou o afastamento da decadência, a decisão recorrida se limitou a analisar o item 6, reiterando no mais os termos da sua defesa e do recurso anteriormente apresentados. Por fim, a ilustre representação fiscal apresentou parecer às folhas tais requerendo não provimento do recurso, requerendo, contudo, seja mantida a aplicação da súmula 10 do tribunal para cálculo dos juros de mora. Há protesto por sustentação oral às folhas. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Doutor Gabriel, muito bom dia. Palavra do senhor. Isso, senhor presidente. Eu não vou realizar a sustentação oral, vou apenas acompanhar o julgamento. Acompanhar? Isso. Tudo bem. Obrigado. Doutor João Marcelo, pode então registrar, e aí o senhor vai para o voto. Então, feito o registro, eu vou passar a leitura do voto. O autor de infração trata da acusação de crédito indevido do ICMS, falta de escrituração de documentos fiscais e falta de pagamento do ICMS. Antes mesmo de entrar no mérito das acusações, urge trazer a baila, quanto determinado anteriormente por esse egrégio tribunal em julgamento havido em 23 de maio de 24, as folhas 21, 181. Embora o julgador não esteja obrigado a manifestar-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes, terá ele o dever de enfrentar frontalmente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, revelando-se prudente que, ainda que acolha um dos fundamentos para cancelar integralmente o AIM, manifeste-se o julgador de piso sobre todas as questões que autonomamente possam igualmente justificar o cancelamento integral ou parcial do lançamento de ofício, ou, contrariamente, motivar a sua manutenção, de modo que eventual afastamento de um dos fundamentos postos em decisão, ou do único fundamento, não se traduza na posterior anulação da decisão por falta de pronunciamento sobre os demais argumentos defensórios inatacados, como poderá ocorrer no presente caso. Aqui, além do não pronunciamento sobre a exclusão de veículos em duplicidade, que, embora pareça incontroverso frente à concordância do FRE, não foi sequer comentado no parecer de recurso de ofício, exatamente por não ser apreciado pela decisão a qual a própria manifestação fiscal de folhas 20.972 e 20.978 traz fundamentos para a manutenção dos itens 6 a 8 do AIM, que aparentemente não foram acolhidos ou rechaçados, ou o que poderia igualmente traduzir numa nulidade por falta de fundamentação. Assim, concordando com o ilustre relator, que o faço pelas razões expostas, penso que melhor medida é o retorno dos autos à instância ACO para complemento de julgado, de modo que sejam enfrentados, à exceção da tese da decadência, todos os argumentos empregados pelas partes, capazes de justificar a manutenção ou cancelamento parcial ou integral do AIM, grifos nossos.
Em que pese o quanto determinado anteriormente, da leitura da decisão proferida pela DTJ de São Paulo, J de Osasco, as folhas tais, verifica-se que o julgador ACO se limitou a analisar apenas a questão relativa à duplicidade de veículos, sem adentrar no mérito das demais questões, das demais alegações, conforme restou determinado. Pois bem, da breve leitura do texto, aqui essa parte, realmente o julgador só retira os veículos em duplicidade. Então, pois bem, da breve leitura do acima consignado, é necessário reconhecer que não foi atendido o quanto determinado pela decisão proferida pela Polêmica da Sexta Câmara Julgadora desse Egrégio Tribunal, uma vez que a decisão recorrida deixou de observar que não há qualquer menção aos demais argumentos relativos ao item 6 a 8 do AIN. Fato esse que, indubitavelmente, pode acarretar nulidade. Pertinente ressaltar que nem na decisão original de folhas tais, sequer na complementar de folhas tais, há um enfrentamento de questões suscitadas pela empresa autuada, recorrente, tais como a classificação e valoração dos bens usados como ativo imobilizado, tema para o qual a decisão se limitou a asseverar que a autuada não contestou que os veículos foram imobilizados e vendidos antes de completar 12 meses, ou sobre a cobrança do DIFAL nas vendas interestaduais, tema que não foi abordado pela decisão recorrida, constando apenas no relatório. Necessário consignar que tal fato não passou despercebido pela recorrente, que formalmente ressaltou a ocorrência de supressão de instância às folhas tais de seu recurso. Assim, e para que não se caracterize qualquer situação de nulidade por falta de fundamentação, ausência de prestação jurisdicional, violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa ou supressão de instância, urge o reconhecimento da nulidade da decisão, devendo outra ser proferida em seu lugar. Por derradeiro e por entender que a decisão ainda carece de saneamento, deixarei de apreciar no mérito os recursos. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário única e exclusivamente para aceitar a nulidade da decisão recorrida, devendo outra ser proferida com análise de todos os pontos suscitados pela recorrente. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e agradeço a paciência. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Até me antecipando aqui, eu vou acompanhar o voto do doutor João Marcelo. Esse processo se tornou um problema processual, né? Porque houve uma primeira decisão, o voto condutor acabou sendo o meu, e basicamente a decisão ela tinha cancelado quase todos os itens por decadência, com fulcro no 150, e de forma crítica, no meu entender, porque havia ali questões envolvendo falta de pagamento, crédito indevido, obrigações acessórias, colocou tudo no mesmo lugar e cancelou-se, né? Então determinou-se o retorno para complemento de julgado, porque essa questão da decadência estava reformada aqui em Câmara Julgadora. Quando do retorno, mais uma vez a decisão faz apenas um recorte muito simplista, né, do todo, e simplesmente só acolhe um ponto só. Então a questão é que reiteradamente a DTJ ela não tem falado sobre todos os pontos, seja para o contribuinte, seja para o fisco. E esse é o problema, a problemática surgida pelo não enfrentamento. Porque se você acolhe um ponto só e sua decisão inteira está fundada num ponto só, se esse ponto ele é reformado em Câmara Julgadora ou em Câmara Superior, exige-se o retorno para que se julgue os outros pontos, porque senão é cerceamento de defesa. E já é a segunda vez que a decisão faz isso. Ela só se firma em um ponto e esquece todos os outros. Então, a questão ninguém está obrigando a concordar ou discordar, mas está obrigando a enfrentar, né? E a decisão não tem feito isso. Talvez o meu erro da outra vez, acredito eu, que tenha sido o retorno de diligência para complemento de julgado. Esse é um grande problema aqui do sistema, né? Porque quem recebe entende que só precisa complementar. Esperava-se que desse uma decisão completa, né? Então, acho que a solução do Dr. João Marcelo de anulação é um recado mais direto aí para que isso precise ser enfrentado em todos os pontos. Então, estou acompanhando o voto do Dr. João Marcelo. Dr. Zúlio, tem alguma consideração? Olha, então, eu nem sei o que falar. Realmente, eu não sei o que falar. Primeiro, na verdade, esse processo advém desta Câmara,
do ano passado, 2024, meados de 2024, eu já tinha votado pela anulação. O ilustre par doutor Ítalo também votou pela anulação, tá? E acabou indo, voltando, foi para um julgador, eu vou dizer o seguinte, eu não vou citar o nome dele, mas por um jogador extremamente experiente dentro dos nossos quadros de jogadores. Tá? Eu conheço, é um fulano muito criterioso, tudo, e eu não sei por que assim a decisão voltou. E eu vou ser obrigado nesse sentido, porque eu já tinha pensado, já tinha analisado. Quando eu vi, eu falei, caramba, eu coloquei minha mão na cabeça. Eu falei, por que que esse processo voltou? Não tinha razão de ser, né? E efetivamente eu até mandei um recado para o doutor João, né? Falei um ok, né? Não é isso? Falei, poxa, caramba, conheço bem esse processo, não tinha razão de ser, de ter que voltar esse processo, tá? Eu vou concordar integralmente com o atual relator, tá? Perfeito. Infelizmente, estamos perdendo mais de um ano aí nesse processo, sem razão de ser, porque tá tudo bem claro, a situação é clara, é tudo claro, as provas são claras, tá? Os argumentos são claros, caramba, a decadência é clara, tá? Muito obrigado, desculpe-me, vou dizer o desabafo. Realmente, para mim, foi um desabafo, porque eu já tinha examinado esse processo e assim tinha entendido. Ainda falei, olha, caso vencido, não fui vencido, porque o doutor Ítalo, na verdade, também anulou, pensou da mesma forma. Tá? Muito obrigado. Perfeito. Doutor Felipe? Desculpa, nada a acrescentar, doutor. Na verdade, assim, a matéria relativa aos itens 6 e 8, ela já tinha sido, na verdade, inteiramente devolvida, né? Com exceção da decadência, mas ela, de fato, não foi enfrentada como deveria, porque o jogador ele se restringiu a falar das notas em duplicidade. E daí ficou meio que uma situação meio complicada na decisão, né? Especialmente se a gente pegar a decisão anterior com essa, que acredito eu que o jogador realmente entendeu por complemento do jogado e achou que não precisasse se manifestar em relação a mais nada. Mas isso criou meio que uma peça, enfim, se você juntar as duas, meio que difícil de compreensão e até de eventual interposição de recurso, entendeu? Então, só isso. Na verdade, concordo com a decisão pela anulação da decisão recorrida, sim. Perfeito. É, é Agradeço. engraçado, desculpe-me, está querendo no item 8, parte dispositiva, coloca de todo exposto julgo insubsistente a acusação, ele coloca as acusações contida, então seria A, né? Contida no item 6 do que se refere às placas. 1, 2, deixando de exigir o imposto e a multa nele dispostos. Recurso de ofício com fundamento no artigo tal, Osasco, 19 de setembro de 24. É o que eu tinha a dizer. Perfeito. Doutor Samuel? Sem comentários, presidente. Agradeço. Então, encerro os debates e faço a verificação do quórum. Em votação. Todos votaram, encerro a votação. Dr. Gabriel, prevaleceu o voto do Dr. João Marcelo, que anula a decisão de primeira instância e determina o retorno para novo julgamento. Foi assim que decidido. Agradeço, Dr. Obrigado, senhor Gabriel. presidente. Desejo um bom dia a todos. Obrigado, bom dia. Excesso e julgamento. Passemos então ao auto de infração 4.153.524, Celso Piagentini Cruz, relatoria Dr. Zulli, não há sustentação oral, então Dr. Zulli pode ficar à vontade aí para ir direto ao voto. Então, vou direto ao voto, mas vou fazer comentários. Esse processo não é que ele é engraçado, ele é diferente, não é usual no tribunal. Mas eu estava até conversando com o doutor Aros, conversando no CONDECOM,
porque nós vamos ter agora em novembro, dia 26 de novembro, na última quarta-feira de novembro, nós vamos ter o congresso do Codecon e eu tenho uma proposta que nós vamos analisar na próxima última quarta-feira para fechar essa proposta. E nós temos, eu fico pensando assim, olha, até 2036, esse é meu cálculo, 2036, tá? Nós temos, com certeza, o funcionamento do TIT do jeito que ele está funcionando exatamente neste dia 11/9/24, porque nós vamos ter aí o período de vacância, vou chamar de vacância, nós temos o período de experiência do IBS, aí depois findo isso, então findou o ICMS, mas nós vamos ter 5 anos para constituir o crédito tributário. E aí o tribunal vai ter que julgar esses processos. Então, no mínimo, nós temos uma sobrevivência de até 2036. Mas só que, independente disso, eu vejo, tá? Eu vejo que nós vamos ter uma espécie de competência residual do tribunal em relação a esse tipo de processo, que são emolumentos e contribuições, tá? Que faz parte da nossa rede, né? Que é a Constituição do Crédito Tributário. IPVA e TCMD, embora o IBS venha falar aí sobre o ITCMD, mas isso, comentários à parte. E aí, na verdade, o que aconteceu aqui? Falta de recolhimento de emolumentos e contribuições incidentes sobre serviços notariais. Tá? E a acusação diz o seguinte: deixou de recolher no prazo legal, nos períodos, nos montantes discriminados abaixo, as parcelas dos emolumentos referentes às receitas do Estado e Secretaria da Fazenda e a contribuição de solidariedade da Santa Casa de Misericórdia, incidentes sobre os serviços notariais e de protestos prestados a partir do período de 1/20 a 12/23, estabelecidos na tabela de custas consoante ao disposto no artigo 19 da Lei 11.331/2002 e artigo 2º da Lei 11.021/2001, conforme se comprova pelo relatório circunstanciado pelo demonstrativo 1 e demais emolumentos juntados. E a multa foi aplicada com base no artigo 34, inciso 2º da Lei 11.331/12 de 2002. E assim vai, tá? Efetivamente, então, nós temos... eu pulei aqui, perdão. Nós temos aqui, então, que a Cefaz, no período tal, demonstrativo valor tal, tá? Deixou de recolher no prazo legal e períodos montantes discriminados abaixo as parcelas de emolumentos. E descreve com precisão isso, eu lancei, tá? O relatório circunstanciado, a autuação é 1/11/24, é recente, tá? O contribuinte traz vários argumentos, deve ser permitida a incidência da taxa Selic tão somente disponibilizada pela União Federal conforme fator de correção, e assim por diante. Ele trouxe uma boa defesa, tá? Parabenizo, foi julgado procedente, ingressou com recurso ordinário, segue a mesma linha de argumentação, tá? E aí eu falo, né, então, que teve pedido, tem a sustentação oral, que é aquela que a gente deve respeitar, mesmo que não haja pedido, tá? E aí eu digo que efetivamente, tá? Ela não está sendo realizada, perfeito, mas efetivamente também o processo, eu tenho feito acrescentar isso, hoje é 11/9, não dá tempo, não sei por quê, de setembro, ele é gravado, e aí fica a sustentação oral, por consequência, automaticamente gravada e disponibilizada. Estou conhecendo do recurso no meu voto, e digo ainda que não constam preliminares, então consta o relatório circunstanciado, eu faço referência a isso, tá? E o autor informou ao Tribunal de Justiça de São Paulo, via selo digital, ter realizado atos durante os anos de 20 a 23 que o obrigam a recolher na condição de substituto tributário, artigo 3º da Lei 11.331/2002, a quantia total de tantos relativo aos códigos de arrecadação. Essas parcelas estão identificadas na tabela de emolumento sob as rúbricas Estado, Cefaz, Santa Casa e tal.
Tá bem discriminado, efetivamente bem caracterizada a infração, transcreveu o CTN, foi cumprido o 142, eu falo exatamente nisso, que é um dos reclamos do contribuinte, né? Com efeitos, as propósitos dizer são concatenados no espaço e no tempo, lembra o artigo 34 da nossa lei, efetivamente examinei a esses detalhes, eu não vou perder tempo com isso na leitura, porque até conhecido meu posicionamento em relação a isso, e digo que no mérito, está examinando os óbitos ao tratar-se de recurso extraordinário interposto pelo interessado em face da decisão de primeira instância que julgou procedente o A incomposto de um item como descrito acima, analisando a média em conjunto com a prova, faltou o C aqui, tá capenga, com a prova produzida pelo físico e a ausência de elementos de convicção produzidos pelo interessado, observo que o lançamento foi bem elaborado e demonstrado, sendo que a julgadora Solas 3409 esclarece o autor do feito em sua manifestação fiscal que em nenhum período de 209 semanas, janeiro de 20 a dezembro de 23, o contribuinte só efetuou o recolhimento em 24 semanas. Portanto, difícil crer que o movimento da serventia fosse tão atípico a ponto de concentrar atos isentos em quase 90% das semanas. Destaca que tamanha taxa de isenção inviabilizaria a própria existência econômico-financeira da serventia. Nesse sentido, como visto acima, como examinei as preliminares, as irregularidades refletem e demonstrado estão pelo fisco. Tá? Posto isso, o processo mantém o presente lançamento, negando assim provimento ao recurso ordinário. Demais matérias juro, princípio da não confisco. Aqui, há uma questão, a atualização do valor básico da multa, ela é regida pela 13918, matéria conhecida desta corte, tá? E quanto ao confisco, também é aquela questão que se conhece. E aí, quanto à súmula 10, a matéria nuclear foi objeto de súmula 10 também, tá? Do Tribunal de Imposto e Taxa, período tal. Não há que se falar em sua aplicação. Não é o caso da súmula 10, tá? Quanto à atualização do valor básico para o cálculo da multa, cabe destacar que, em se tratando de emolumentos, no caso aplicável à espécie, o parágrafo 2º do artigo 10 do Decreto 56.686 de 2011, combinado com o artigo 2 citado decreto. Referido decreto regulamenta a fiscalização tributária e institui as obrigações acessórias relativamente aos serviços notariais e registros que trata a Lei 11.331/2002. Assim, fixa os artigos 10 e 12 que eu transcrevo, verificadas quaisquer infrações previstas no artigo 9, será lavrada outra infração em posição de multa, avisando, quer dizer, é a característica, é a autorização para que o fisco lavre o auto de infração, visando a concessão do crédito tributário e a aplicação da penalidade, observado o seguinte, Lei 11.331 de 2002, artigo 33, que eu faço referência aos incisos 1, 2, 3, e transcrevo, deixo de ler parágrafo 1º, parágrafo 2º, item 1 e 2, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e diz o I12, a atualização do débito relativo aos emolumentos será calculada mediante a incidência de juros de moras aplicados a partir do primeiro dia após o vencimento, Lei 13.331/2002, artigos 12 e 16, a taxa de juros de mora equivalente a, por mês, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos federais acumulada mensalmente, por infração a 1%. Parágrafo 2º. Considera-se, para efeito deste artigo, mês o período iniciado no dia 1º e fim no último dia. Fração qualquer período de tempo inferior a um mês. E em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista no artigo poderá ser inferior a 1% ao mês. Assim, afasto o argumento com base, perdi o mouse, com base no artigo 12 do Decreto 5668 de 2011. E é assim que eu estou votando, eu estou mantendo e estou afastando os argumentos. Dúvidas?
Perfeito. Em debates, doutor Felipe, alguma consideração? Nada a acrescentar, doutor. É só um comentário, na verdade. Enfim, eu não sei se vai ser feita essa retificação. Na verdade, não é nem retificação, é substituição. O voto que apareceu disponível aqui para mim, ele não está com as questões nos comentários feitos com base no decreto, mas está com base nos juros ainda. Isso, então, É só um não. alerta. Efetivamente, eu tinha mandado este voto, né? É que quando eu fiz, conhece aquele tal do automático, você vai, acha ali que pá, Aham, é aham. aquela nossa. Então, eu tinha feito. Aí depois eu me apercebi disso, falei, opa, aqui são emolumentos, a lei é outra. E eu substituí essa parte, né? E eu encaminhei a todos agora, aquele que Sim, estava sim. disponibilizado, Aham. como ele já estava pautado, eu não consigo mais mexer naquilo que está disponibilizado. Então, Tá, tem que só efetivamente, eu fazer a até tinha já lhe substituição agora. mandado por WhatsApp, como eu faço com todos, né? Eu tinha mandado este voto aqui, que é o correto, que eu acabei de ler também, tá? Tá certo, doutor. Só esse comentário. Desculpe-me a Nada a todos, mas acrescentar. foi. Imagina. Eu estou procurando aqui o meu. Tá aqui. Cadê o. Doutor Samuel, Aqui. alguma consideração? Tem Nossa, comentários vocês sabem adicionais, que eu presidente. tô atrapalhado aqui. Espera um pouquinho só. Eu, naquele anterior da Ford, eu fui abrindo as telas, porque eu falei, caramba, esse é um processo que eu já tinha visto, né? E aí eu abri todas aquelas telas e abri também as telas do nosso outro processo, que era aquele que teve a discussão do doutor João. Então vamos reentrar aqui outra vez, para que eu possa lançar no sistema, Watts. Doutor João Marcelo, alguma consideração? Sem considerações, senhor presidente. Perfeito. Também vou acompanhar o voto do doutor Zuli. Que tá. Eu vou brincar com vocês no maior sentido. Vamos abrir aqui a tela. Abrindo. Agora eu tenho que passar para cá. Eu vou brincar com vocês. Eu gosto de trabalhar com 3 telas, né? Pode ser exagerado, mas me facilita enormemente. Mas com esse micro da fazenda, eu não consigo. Ele só me permite acrescentar uma tela a mais, né? Então, eu tenho que abrir tudo numa das telas aqui. Mas eu ainda resolvo esse problema. Eu tive passeando, enquanto eu registro, eu vou comentando, eu tive passeando na Calunga outro dia para ver se eu achava algum adaptador que pudesse me fazer isso, mas infelizmente eu não achei. Agora eu vou procurar na internet para poder facilitar a minha vida. Certinhos. 11 de setembro, hein? Nem vou pensar. Não provido. Registrado. Perfeito, colegas. Registrado. Ok. Agora sim, o doutor Felipe agora já entrou esse ajuste aí, tá? Me Verifiquei desculpa, aqui. mas quando ele entrou em pauta, quando ele está na disponibilidade, eu não consigo mais mexer no voto, tá? Então, eu sempre mando, né? Então, eu. Aliás, você poderia olhar, é rzuli@fazenda.sp.gov.br. Se quiser me mandar o teu e-mail lá no rzuli, tá? Que eu não consegui, Felipe Carvalho, né? Eu busquei lá, eu não consegui buscar o teu e-mail no e-mail da Fazenda. Eu mando por e-mail também. Fechado, doutor. Obrigado. Verificação de quórum. Votação iniciada. Todos votaram? Encerra a votação. Prevaleceu o voto do Dr. Zuli, que conhece e não provê o recurso do contribuinte. Zuli, eu vou seguir no outro processo seu.
5035019, Leão Indústria Comércio de Espelhos Plásticos Limitada, não há sustentação oral. Então, pode seguir aí com a leitura do voto. Tá no mudo, Zuri. Obrigado, desculpe. Eu vou assim pela emenda. A falta de pagamento de imposto decorrente da não comprovação do ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus, também não havendo a comprovação de entrada nos estados de destino, se aplicando a alíquota interna de 18%, falta de pagamento do imposto, ele está fazendo assim, decorrente, quer ver, interna, falta de pagamento de imposto decorrente da não comprovação de ingresso das mercadorias na franca nacional, mas com a comprovação da entrada no estado de destino, aplicados a alíquota interestadual de 7%, que é o item 2. Falta de estorno do crédito decorrente da entrada de mercadoria utilizada na industrialização e cuja saída tenha sido não tributada, isenta a circunstância imprevisível à data da aquisição. Item 3. Subitens, extintos pelo pagamento nos termos do artigo 156, inciso 1º do CTN. Aí, parcialmente procedente, crédito tributário reduzido, interposto recurso de ofício ao TIT, eu vou pular tudo, a defesa circunstanciada, a notificação de 26/12/2003, tá? O contribuinte traz fortes e fundamentados argumentos, houve diligência em relação à solicitação de diligência, informando que os subsídios tais foram objeto de confissão, tá? A adesão recorrida julgou procedente em parte, tá? O AINA inaugural, nós temos dos fundamentos expostos, é importante selecionar. Parcial e improcedente, acusação descritas no item 1 do AINA por infração ao artigo tal, com aplicação de penalidade prevista tal, fica reduzida a exigência do imposto da multa, conforme discriminado no demonstrativo do item 29 deste julgamento. Improcedente o item 2 e procedente o item 3 do AINA, por infração ao artigo 67, inciso 3º e cláusula 1ª, parágrafo único do convênio ICMS 5292, mantida a exigência fiscal. Então, passe a adesão prolatada, né? Tá, multa, dívida ativa, foi interposto recurso de ofício, e a própria decisão já fala naqueles itens que foram efetivamente pagos, tá? A representação fiscal se manifestou em grau de recurso de ofício. Eu vou não ler, que eu acho que eu já falei bem na análise do mérito, ele bem fundamentou, né? Ele fala, inclusive, de cada um dos subsídios, né? Após efetuar breve, eu destaco a representação fiscal. Diante disso, esta representação considera que merece reparo a decisão recorrida para que seja restabelecida a infração relativas aos subsídios 1.12, 1.15, 1.18 e 1.20, que não tiveram comprovado o trânsito nos estados onde se enquadra a alíquota 17. Quanto ao item 2, esse foi julgado improcedente e teve o crédito tributário cancelado sobre os itens tais. Estes foram excluídos daí por haver indicado no portal da nota fiscal eletrônica de que houve a internação da Zona Franca de Manaus. O item 2.11 foi cancelado à vista da ausência de indicação das notas fiscais relativas ao item 1.2. Não há a notificação enviada ao autor, ou seja, não se cumpriu o requisito previsto na legislação. Se respeita a manifestação fiscal e por sua ocorrência. E aqui ele esmiuça cada uma dessas questões, lógico, e conclui, então, tá, que efetivamente não estou de acordo com os termos dos óbvios, ele deve ser reformado no que concerne aos itens tais e tais. Pelo exposto, diz a RF, pelo provimento parcial do recurso de ofício e reforma da edição requerida para que seja restabelecido o crédito tributário relacionado aos itens 1.12, 1.15, 1.18 e 1.20. O contribuinte ingressa com recurso ordinário, também de forma fundamentada, tá? Efetivamente, quanto à sustentação oral, tá? E aí eu digo que não realizada, né?
Só deixa eu lá. Não realizado. Cumprir ao que devia. Anotar. Negrito. Conheço de ambos os recursos. Não vejo preliminares objetivas. Descrevo os respectivos itens e ao recurso de ofício digo, examinando os autos, notadamente seu conteúdo e diligência, bem como as considerações do ilustre jogador, observo divergências e discordâncias em relação ao quanto consta dos autos do processo, motivo pelo qual entendo devem ser revistos os subitens 12, 15, 18 e 20, que não estiveram comprovação de trânsito nos estados em que se enquadra a alíquota de 7%. Com efeito, as considerações dos jogadores estão de acordo com os termos dos autos e devem ser mantidas no que concerne à exclusão das notas fiscais, itens tais, da exclusão da nota fiscal, item 1.2 da lei. Todavia, merece exame alguns itens. Com efeito, nesse ponto, tem razão a representação fiscal no sentido de que cabe reparo à decisão recorrida no sentido de ser restabelecida a inflação com relação aos subitens 1.12, 1.15, 1.18 e 20, que não tiveram comprovado o trânsito nos estados onde se enquadra a alíquota de 7%. Basta ver as provas dos autos onde não restou comprovada essa situação, motivo do acerto da ação fiscal, a qual restabelece nessa parte. Isto porque caberia à parte essa prova, que, porém, não veio aos autos. Faltou o tio aqui. Cadê o tio? Pronto. Prosseguindo no exame do processo, quanto ao item 1.2, este foi julgado improcedente e teve crédito cancelado. Todavia, no que diz respeito ao 2.1, tá, eu cito eles expressamente, estes foram excluídos por haver indicado o portal da nota fiscal e de que houve internamento na SUFRAMA. Já o item 2.11 foi cancelado à vista da ausência de indicação das notas fiscais relativas ao item 1.2 do AIN na notificação enviada ao autor, ou seja, não se cumpriu o requisito previsto na legislação para o lançamento do ofício. Sobre referidos itens, observo, porém, que o ilustre auditor fiscal, as folhas tais, informa quanto à ocorrência intempestiva da internalização da SUFRAMA, posto que foram feitas após 120 dias, conforme preconizado no artigo 84, parágrafo 9. Cadê o meu mouse? Está aqui. Parágrafo 9, tá, anexo 1 e assim por diante. Destaque que, quanto ao item 1.2, embora haja indicação no portal da nota fiscal eletrônica de que houve a internalização da SUFRAMA, essa ocorrência se deu intempestivamente, uma vez que a legislação estabelece o prazo de 120 dias para isso, nos termos do artigo 84. Ainda referente aos itens que eu cito, são vários, conforme consulta no portal Nota Fiscal Eletrônica para todos os documentos fiscais elencados no auto de infração e imposição de multa, consta como a data de ingresso, evento NFE, prazo superior a 120 dias, estabelecidos pela legislação, tanto na consulta individual, nota a nota, folha 159 em diante, quanto em relação às notas fiscais utilizadas, que foi extraída do sistema da Cefaz, folhas 3 a 16. Assim sendo, elas não foram incluídas na notificação, pois mesmo que tivessem sido, as datas de internamento seriam as mesmas com prazo superior estabelecido na legislação, mas de fato deveriam constar na notificação conforme preconiza a legislação. Também no que se refere aos documentos juntados à folha 159 seguintes, conforme as consultas, as notas fiscais extraídas do sistema Cefaz, onde figuram as datas da internalização, considerando serem válidos assim, restou informado nos autos. Tem um P a mais aqui. Nesse sentido, fixa o artigo 84, parágrafo 9 do anexo 1, isenções, que o prazo é de 120 dias, aqui eu faço referência a ele, transcrevo, perfeito. Seguindo nesse exame, conforme consta do demonstrativo incluído, deixa de ler, as folhas 3 a 16, a data do ingresso do evento nas notas fiscais,
constantes do item 1.2 do AEM ultrapassam 120 dias. Por outro lado, referida norma deixa claro que seja feita a notificação ao contribuinte para que se possa apresentar um dos documentos listados. De tal sorte, não obstante a intempestividade da internalização, como bem verificado e informado pelo fisco, fica claro que não foi cumprida a etapa da notificação exigida pela legislação. Nesse sentido, portanto, há de se concluir que não merece reparo a decisão recorrida, a qual andou bem no sentido de excluir da acusação as notas fiscais do item 1.2, motivo pelo qual, nesta parte, a mantenho. Diante de tais circunstâncias, é que, quando diz respeito ao recurso de ofício, a ele dou parcial provimento para reformar a decisão recorrida, restabelecendo o crédito tributário apenas em relação aos subitens 1.12, 1.15, 1.18 e 1.20, em razão da ausência da prova necessária do trânsito nos estados onde se enquadra a alíquota de 7%, onde não restou comprovada a situação. Então, o recurso de ofício é nesse sentido que eu voto. No recurso ordinário, composto de 3 itens, lançado por infrações que versam sobre falta de pagamento de imposto, em sua defesa, a recorrente alegou ter efetuado o pagamento parcial do AIM. A unidade de julgamento converteu os autos em diligência ao núcleo fiscal cobrança. Em resposta ao núcleo fiscal cobrança, informou as súmulas 309. Em primeira instância, o AIM foi julgado parcialmente procedente nos termos da decisão de folhas 335, interposto o recurso de ofício, a representação fiscal elaborada por parecer do número de folhas tal, e recorrente protocolou suas contrarrazões. Em recurso ordinário, cabe o exame em relação à parte remanescente do item 1 descrito acima. Todavia, que no diz respeito ao remanescente do item 1, a acusação refere-se à falta de pagamento do imposto, uma vez que a recorrente emitiu notas fiscais eletrônicas listadas no demonstrativo 1, indicando destinatários localizados na Zona Franca de Manaus e a Alckmin, aplicando indevidamente o benefício da isenção. Apesar de notificada, a recorrente não comprovou o ingresso jurídico internamente das mercadorias na área incentivada. Em decisão de primeira instância, o culto julgador reconheceu que as notas fiscais dos itens DDF 1.7, 1.8 e 1.9, somente a nota fiscal número 40.083, 1.11, 1.12, 1.13 e 1.14, assim vai, não há comprovação do ingresso jurídico internamente das mercadorias na área incentivada. Entretanto, em razão dos documentos apresentados na defesa, o julgador considerou terem sido comprovadas as saídas interestaduais das mercadorias, assim reduziu valores cobrados e aplicou a alíquota de 7% na operação. Tendo em vista o teor da acusação, cabe considerar que a questão da aplicação da alíquota de 7% na operação é objeto de decisão em grau de recurso de ofício. Assim, examinado o mérito quanto ao remanescente da acusação, observa que em seu recurso ordinário a interessada alega que não há que se cobrar o ICMS nas operações relativas aos itens 1.7, 1.8 e 1.9, nota fiscal tal, e os demais que eu cito, uma vez que comprovou que as mercadorias teriam sido entregues no destino e teria sido apresentado relatório PIN para comprovar o registro das operações na SUFRAMA. Porém, cabe aqui considerar que a isenção do ICMS para as remessas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, a Alckmin, está previsto no artigo 584 no anexo 1 e está condicionada à comprovação do ingresso jurídico das mercadorias naquelas áreas de exceção. Veja-se, aqui eu transcrevo e deixo de ler o artigo 5, tá, a questão da área do livre comércio e tal, e os respectivos parágrafos, 84, eu deixo de ler, tá? Eu pus mais de forma ilustrativa do que qualquer outra coisa, perfeito? Porque está lá ali, não tem como fugir. Neste ponto, cabe o exame detalhado dos conceitos envolvidos na operação, que são, eu também não vou ler, ingresso físico, que é a simples entrada física da mercadoria na área administrada SUFAMA, corresponde ao primeiro contato com a SUFRAMA. Ingresso jurídico da mercadoria
na área administrada pelo SUFRAMA. O ingresso jurídico internamente é o procedimento pelo qual a SUFRAMA verifica, no caso concreto, se a operação atendeu a todos os requisitos impostos à mesma para que essa faça jus aos benefícios. Portanto, o único órgão que tem competência legal para comprovar o ingresso jurídico internamente na mercadoria nas áreas incentivadas é a SUFRAMA. Eis que o parágrafo 6º do artigo 84, que eu estou escrevendo em cima, anexo, dispõe que a constatação do ingresso da mercadoria na área incentivada será divulgada pela SUFRAMA por meio de declaração indisponível na internet. Nesse sentido, o ingresso jurídico só será considerado pela SUFRAMA. Ainda cabe salientar que a vistoria técnica é um procedimento que tem por finalidade a comprovação do ingresso da mercadoria nas zonas incentivadas e que normalmente é instaurado a pedido de requerimento do interessado, quando a constatação do ingresso não for divulgada pela SUFRAMA. A vistoria técnica é um procedimento de controle de fiscalização. E aqui eu descrevo a consultoria técnica, a vistoria técnica. Nesse sentido, para que sejam válidos os pedidos de vistoria técnica, devem ser realizados através da lavratura instruídos com os documentos necessários. Após o exame da documentação da SUFRAMA, SUFRAMA-M emitirão um parecer sobre isso. Tá? Nesse ponto, cabe lembrar que, a partir do convênio 134/2019, de 5/7/19, foram estabelecidos novos procedimentos relativos ao ingresso de produtos industrializados de origem nacional na Zona Franca Nacional, nos municípios do Rio Preto, da Eva, Presidente Figueiredo e nas áreas de livre comércio com isenção do ICMS. Referidas às condições de forma clara, nós destacamos algumas cláusulas, tá? Que estão no capítulo 1 das disposições gerais. Tá? Eu transcrevo aqui a cláusula primeira, a segunda, do ingresso, tá? Efetivamente para conhecimento e para contextualização. Por isso que o meu voto ficou grande. Assim, observando os autos, cabe destacar que, para algumas das notas fiscais, o objeto do presente tratamento, a representação fiscal, veja de seu parecer, em recurso de ofício, considerou que sequer foi comprovada a saída interestadual, conforme trecho das folhas 388, que são os itens 24, 25, que eu transcrevo e deixo de ler. Por outro lado, isso é importante, os relatórios dos PIN juntados às folhas 103, 106, 121, dentre outros, não fazem a favor das alegações da recorrente prova, inclusive porque constam deles a situação PIN com prazo de vistoria expirado. Diante de tais fatos, circunstâncias da norma vigente, mantenho nesta parte a acusação fiscal, negando então provimento ao recurso ordinário. Aí vem aqueles subsidiários que a multa, a confiscatoriedade e demais argumentos. Tá aqui eu, por conhecimento, estou afastando, né? Todos conhecem o meu posicionamento. Nesse sentido, ainda eu digo, nesse sentido, ainda, antes de mais nada, cabe considerar o livre convencimento, tá? A legislação, o próprio artigo 131 do CPC, tá? A necessidade ou não de diligência, eu não vejo necessidade de diligência, porque os fatos estão bem aclarados. Eu trago uma reflexão sobre isso. Nesse conceito, cabe lembrar o devido de estar no 539, inciso 4, segundo o qual compete ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. E aí, o que eu estou conhecendo do parcial provimento ao ofício, como eu já falei lá em cima, e nego o provimento ao ordinário, como eu me referi. Desculpe a canseira, mas hoje, dia 11 de setembro, aquilo que eu digo é um dia crucial, né? Até hoje é uma coisa que eu acho que ainda não podemos esquecer, né? Eu tinha publicado uma foto emblemática desse 11 de setembro, né? Do que aconteceu, e eu estou, dessa forma, mantendo, em parte, e assim que eu voto, e estou
registrando. Dúvidas? Eu vou aguardar o registro do voto do Dr. Zúlio e vou lançar aqui uma preferência. Eu estou concordando com o desprovimento do recurso ordinário e estou apresentando pequena divergência com relação ao recurso de ofício, porque subitens objeto da resignação da representação fiscal, que são esses subitens 12, 15, 18 e 20 do item 1, eles são demonstrados, eles são representados no demonstrativo de folhas 8 e 12 por algumas notas fiscais, que eu aqui estou descrevendo. No subitem 12 são 2 notas, no subitem 15 é uma nota só, no subitem 18 2 notas e no subitem 20 são 4 notas. No parecer da representação fiscal, ela destaca que, abre aspas, não encontramos, no caso das notas tais, e cito aqui 5 notas, documentos que comprovem que a mercadoria tenha saído do Estado de São Paulo, que corrobora a análise do fiscal autuante. E isso está correto. Confrontando essas notas, de fato não há prova de que essas mercadorias ingressaram na região norte, de modo que a alíquota poderia ser reduzida. Então, de fato, essa alíquota tem que ser de 18%. E aqui é a divergência. Dos 9 documentos fiscais que formam esses 4 subitens, a representação fiscal combate apenas 5 deles, porque são 5 que não estão provados. Justamente as outras 4 notas não contestadas, que é a 41228, 44310, 44502 e 44503, tem documentos que comprovam que essas mercadorias ingressaram em região cuja alíquota permite a aplicação de 7%, né? Então, extratos extraídos das notas fiscais eletrônicas, folhas 116, 147, 151 e 155, demonstram a saída das mercadorias de São Paulo e, ainda que não comprovassem para todas elas a efetiva entrega da mercadoria no destino, certamente demonstram a motivação para a aplicação da alíquota de 7%, vez que há registro de pesagem em região em que a alíquota interestadual é justamente de 7%. Então, com razão, a representação fiscal, quando pleiteia o restabelecimento integral de 5 notas que cito aqui, mas equivoca-se quando, no pedido, dispõe que as considerações do julgador qual não estão de acordo com os termos dos autos e devem ser reformadas no que concerne os subitens tais que não tiveram comprovado o trânsito nos estados onde se enquadra a alíquota de 7%. Destarte, para que o parcial provimento do recurso de ofício alinhe-se perfeitamente à pretensão do fisco, deverão ser restabelecidos no item 1.12 apenas parcialmente, porque é uma nota. Nos itens 1.15 e 1.18, aí sim, integralmente. E no subitem 1.20, o restabelecimento é apenas parcial, porque é só uma nota que não está provado. As outras 3 notas estão provadas. Então, basicamente, a representação fiscal diz que são subitens, como se integral fossem. Não são integrais, são notas dos subitens. Então, 5 devem ser restabelecidas. 4 outras notas está provado, então não deve ser restabelecido. Foi um erro aí no ajuste, às vezes redacional da própria representação fiscal, porque ela identifica corretamente as notas. Só que no pedido ela fala sobre os subitens integrais e não é integral, tá? Então, eu estou só deixando bem alinhado para não ocorrer nenhum apontamento aí de um PRJ, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vou lançar essa preferência. Então, eu examinei, vou ser sincero aqui, vocês me conhecem aí, tem gente que me conhece aí há 30 anos, que é o prazo que eu estou no tribunal. Eu fiquei em dúvidas, porque efetivamente a própria representação fala, está aprovado. Eu fui lá buscar essa prova e ela não me convenceu, né? Mas não é nesse sentido que está escrito, Zúlio. Não é Mas não foi isso. convencimento da prova. Eu Você não fala disso, eu inclusive. não falo, mas eu estou explicitando agora, tá? Deixa eu ver, cadê o voto do doutor? Você não registrou ainda, registrou? Vou registrar agora. É que eu não estou vendo ele.
Está registrado. Estou vendo até, entrou. Inclusive, uma das notas Hum. consta, inclusive, no portal da Nota Fiscal Eletrônica, no extrato lá, a entrega da mercadoria no destino. Outras notas não comprova se efetivamente a entrega, mas existe o DANF com a assinatura de quem recebeu e existe todos os registros de pesagem mostrando que a mercadoria saiu de São Paulo, era pesada em Tocantins, depois era pesada no Maranhão, ou seja, foi para a região em que a alíquota é de 7%. É o suficiente para comprovar isso. Não se trata de não se convencer da prova, porque a prova está ali, nem a representação fiscal discorda disso. Entendeu? Então é por isso, foi um erro essencial aí na elaboração do parecer de recurso de ofício. Você pediu preferência? Pedi. Concedida. Enquanto isso, eu vou escutar o Dr. Felipe. Doutor, nada a acrescentar. Eu estava dando uma olhada justamente nessas notas agora. Enfim, eu me pautei pelo parecer da representação fiscal também. Eu não confesso que não fui diretamente em cada nota fiscal para efetivamente comprovar, entendeu? Se tinha Tem havido isso, essa diferenciação ou não. Especialmente porque, se eu não me engano, teve uma conversão de diligência pro órgão Teve. atuante, para ele se manifestar também em relação a isso, e ele mesmo, né? Então, assim, acabei me pautando aqui pela manifestação do órgão atuante e pelo que constava no parecer da representação fiscal. Não fui especificamente em cada uma dessas notas, estava me dirigindo a elas agora, mas, assim, nada a me opor em relação a isso. Perfeito. Se quiser, pode dar uma olhada aí, eu Não, aponto as tranquilo. folhas, tudo Aham, mais, não, tá? eu tô vendo aqui que o doutor bem mencionou cada folha de cada nota, enfim, são 9 notas, 4 tem manifestação, 5 na verdade, né? 5 tem 5 manifestação não estão específica e provados. 4 não estão Porque o que provadas, que o isso, ao contrário. contribuinte junta? O contribuinte junta, assim, para cada nota, a nota fiscal, Aham, o romaneio, né, o pedido de transporte, e para algumas delas, a maioria no caso, junto o extrato da DANF, que mostra todo o caminho do CTE, né, todo o percurso, sim. e para essas notas que a representação fiscal pontua no parecer de recurso de ofício, não só está juntado o DANF e o pedido de retirada de transporte, mais nada. Então, para essas, Sim. realmente não está aprovado. Mas para as outras, tem assinatura no DANF do recebedor, tem todo o caminho no extrato do DANF, do extrato do CTE, de onde a mercadoria passou para pesagem e tudo mais, Uhum. o suficiente para provar, não que a mercadoria foi entregue. Se tivesse sido entregue, alíquota zero, né? Porque não teria infração. Mas pelo menos para mudar de 18 para 7, porque a mercadoria saiu Sim, de São sim, sim. Paulo e foi para o norte, né? Uhum. Então é nesse sentido. Dr. Samuel, alguma consideração? Sem considerações, presidente, vou acompanhar a sua preferência. Perfeito. Dr. João Marcelo? Sem considerações, parabenizo e vou acompanhar na preferência. Perfeito. Só aguardando o ajuste do Dr. Zuli aqui em Terminando. preferência. Tá.
Bom, a conclusão é a mesma, né? Parcialmente e não provido. Estou E acompanhando, né? tá. Transcrevendo uma parte do seu voto e falando que eu estaria acompanhando no coisa. Eu tinha visto isso, mas não sei, não me tocou assim, né? Eu fiquei. Talvez até por isso que eu não tenha esmiuçado mais sobre a matéria. Perfeito. Então, estou encerrando os debates e fazendo a verificação do quórum. Ainda não apareceu para mim, presidente. Eu queria te falar, não veio a averiguação do. Não, para você não vai vir, Zuli, mas o. Não, mas a votação tem que vir, né? Ah, não, é porque aqui para tá que o Dr. Samuel não confirmou. É. É, eu vou. Não apareceu ainda, não, né, Dr. Remo? Ainda não, mas aqui caiu. Então estou Ah, pode ser alcançando. isso. Então, foi isso. Tá, tenta reiniciar então. Senão eu cancelo aqui a verificação, faço de novo. Estou tentando ainda, presidente. Tá bom. Estou tentando mudar um pouco aqui a minha bancada. Aliás, eu passo 70% do dia nela, né? Foi, aleluia. Veio, veio. Votação iniciada. Todos votaram. Encerro a votação. Prevaleceu o voto de preferência. Encerro esse julgamento.
Eu vou seguir aqui com o último processo ali na pauta ali. É o 5037-289, Reginaves Indústria e Comércio de Aves Limitada, minha relatoria, não há sustentação oral. Eu vou me permitir ir direto ao voto. Só vou aguardar o Dr. Zuli para comunicar qual que é o processo. Dr. Zuli, eu vou seguir no Reginaves. O voto já está registrado. São infrações diversas de falta de pagamento, infrações de crédito indevido, infração de recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação hábil, infração de falta de escrituração. Indo direto ao voto aqui, digo que os itens 3, 4, 5 e 7 foram pagos, atestados pelo núcleo fiscal de cobrança, encontram-se em julgamento então os outros itens. Alega a nulidade do auto de infração por violação do princípio da verdade material. Digo que as acusações estão bem postas, suficientemente motivadas. Digo, inclusive, que o eventual acolhimento de tese defensiva não se traduz necessariamente em comprometimento do instrumento acusatório, como se insubsistente fosse. Não digo que não há incorreções, omissões, muito menos nulidades, sendo seguro determinar no caso concreto a natureza das infrações e a pessoa do infrator, então nulidade não há. Indo às questões de mérito, quanto ao item 1 de falta de pagamento por não ter realizado pagamento do imposto diferido, incidente sobre fatos geradores relativos à entrada de soja, explico a FRE que essa mercadoria entrou no estabelecimento sob abrigo de diferimento, encerrando-se o diferimento nas hipóteses de saída para outro estado, saída para o exterior, saída para estabelecimento varejista ou saída de produtos resultantes de sua industrialização. Ocorre que quase a totalidade dessas operações se deram através de transferência de mercadoria para outra unidade da federação, sendo que todas as saídas ocorreram sem o destaque do imposto, em decorrência de decisão judicial. Portanto, o pagamento de ICMS diferido deixou de ser efetuado, uma vez que as saídas se deram sem o destaque do imposto. Em suas razões, explica a recorrente que não houve destaque do imposto, por haver benefício fiscal, diferindo o pagamento para um momento futuro esse que não se caracteriza no momento de remessa entre filiais. Tece ainda longo arrazoados sobre a intributabilidade nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, como justificativa para o não destaque do CMS em quase nenhuma das operações de saída, ignorando inclusive o dever de pagar o imposto diferido, incidente de fases geradores relativos à entrada no estabelecimento de mercadoria soja. De fato, é incontroverso que a recorrente ingressara antes da autuação com uma ação declaratória, frisando que foi declarada a inexistência da relação jurídico-tributária entre Estado e recorrente no que tange a saída de transferência de mercadorias internas e interestaduais realizadas a partir dos estabelecimentos paulistas. Ainda incontroverso que as operações que realizou de fato são de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Entretanto, conforme o ditado popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? A autuação narrada no item 1 refere-se à falta de pagamento por haver deixado de pagar o imposto diferido, incidente sobre fatos geradores relativos à entrada no estabelecimento de mercadoria soja. Conforme explica o FRE, as mercadorias entraram no estabelecimento sob abrigo do diferimento, encerrando-se o diferimento nas hipóteses de saída, por exemplo, para outro estado. Pelas notas fiscais juntadas por amostragem pela própria recorrente, vê-se que as transferências se deram para a filial localizada no estado do Rio de Janeiro, decorrendo daí a quebra do diferimento previsto no artigo 352-A. Ainda que sua própria operação de saída em transferência estivesse aqui, entre aspas, isentada por força de decisão judicial, subsiste a obrigação de lançamento do pagamento do imposto diferido incidente sobre fatos geradores relativos à entrada no estabelecimento dessa mercadoria, cuja quebra do diferimento ocorreu justamente para a saída para outro estado, ainda que em transferência. Então, estou dizendo com razão a representação fiscal, que tece alguns comentários,
não havendo como defender, como pretende a recorrente, a não tributação do ICMS de fatos geradores ocorridos anteriormente em operações com sódio, oriundo de empresas terceiras, como se tais operações antecedentes se miscuíssem as próprias operações de saída subsequente. Logo, fade a recorrente em decisão judicial permitir-se não tributar suas saídas em transferência, não autoriza a aproveitá-la em operações realizadas por terceiros e anteriores à entrada da soja em seu estabelecimento, que se encontrava diferido, que passou a responsabilidade da recorrente pela quebra do diferimento ocorrido justamente quando suas saídas interestaduais. Então, correta a infração do item 1. O item 2 é falta de pagamento, decorrente de entrada de mercadorias ou bens oriundos de outra unidade da federação e destinados a uso, consumo ou integração no ativo imobilizado com falta de pagamento do diferencial de alíquota. A obrigação de se pagar o ICMS relativa à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual utilizado pelo Estado remetente quando se tratar de aquisição de material em contas no artigo 117 do regulamento. A recorrente, em verdade, ignora tal obrigação fiscal, tendo inclusive promovido o crédito de débito em GI e pago o ICMS de FAO, mas em valores menores que o devido. Aliás, em resposta à notificação, a recorrente admitira que, em análise, verificamos que realmente nosso sistema não acatou as notas citadas na apuração do DIFAL. Assim, tem-se como certo, eis que não controvertido, que o ICMS exigido no item 2 não foi pago. Então, estou mantendo o item 2. O item 6 refere-se a crédito devido por haver escriturado no registro, nos seus registros fiscais, contas de energia elétrica com crédito ICMS em valor superior ao percentual de energia consumida em sua área fabril. Defende genericamente que o parecer técnico justifica o consumo de energia elétrica, mas não faz sentido. Houve a apresentação de um parecer técnico que detalha como é o consumo em sua área fabril, basicamente totalizando 95,97% na área de fábrica e 4,03% na área administrativa. E é justamente esse percentual de 4% que foi glosado pelo AFRE e está assentado aí na jurisprudência administrativa que essa utilização de crédito em áreas que não a de fábrica, não se poderia se aproveitar desse imposto. Então, a própria prova técnica produzida pela recorrente justificou a glosa do crédito tomado relativa ao consumo de energia em área administrativa, o que não confere direito ao crédito. Por isso, estou mantendo o item 6. Os itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, todos se referem a recebimento de mercadorias acompanhado de documentação hábil, porquanto as empresas destinatárias, diversas empresas, foram declaradas nulas e esse imposto está sendo exigido por quebra de diferimento. A recorrente reduz e argumentar que comprove que os fornecedores estavam em situação cadastral ativa. Digo que essa situação cadastral ativa é meramente formal, não demonstra per si a existência factual das emitentes e não há provas que demonstrem a boa-fé no trato comercial. Eu nem me alongo porque simplesmente não foi produzido prova nenhuma desse relacionamento comercial com essas empresas. Então, estou mantendo todos esses itens. E com relação ao item 15, falta de escrituração. Quanto a tal infração, nada é dito meritoriamente, tornando-se incontrovérsia. A alegação subsidiária de ausência de prejuízo é o erário, mas o artigo 136 não permite esse acolhimento. E basicamente diz não confisco, mas não há alegação no sentido de aplicação do 527A, apenas com relação à redução pelo não confisco. E sob essa ótica, a gente tem o artigo 28 da 13457. Portanto, estou conhecendo o recurso, estou negando provimento, foi assim que eu votei. Em debates, Dr. Felipe, tem alguma consideração nesse caso? Sem comentário, presidente. Agradeço, Dr. Samuel. Sem comentários, presidente. Dr. Zuli. Sem comentários, na verdade, é uma situação às avessas da ADC 49, ou seja, não tem nada a ver com ela.
Sim, nada a Não ver tem, mesmo. realmente não tem nada a ver com ela. Então não pode nem se querer forçar uma situação, porque realmente não tem nada a ver com ela. Eu vou lhe acompanhar. Parabéns pelo voto. Perfeito. Doutor João Marcelo, Parabenizo pelo voto e vou acompanhar. encerrando aqui os debates, fazendo a verificação do quórum. Todos confirmaram em votação. Tá só o voto do Dr. Samuel, não veio ainda. Agora veio. Encerra a votação. Encerra o julgamento, prevalecendo o voto de relator que conhece e não provê o recurso ordinário. Último processo aqui em julgamento, 5012-689, Vitia S.A., minha relatoria. Aqui a defesa foi entendida como intempestiva, então não foi processado, o contribuinte recorre disso, inclusive enfrenta essa questão da intempestividade. Essa intempestividade se deu por um dia após o decurso do prazo final, então por isso não foi processado. E a recorrente defende que, muito embora a intimação tenha sido realizada no dia 17/8/2023, ela se considera realizada em 18/8/2023, como o próximo dia útil após o início do prazo ocorreu no dia 21, é tempestiva a defesa. Eu digo sem razão, promovendo contagem de prazo equivocado, eis que, embora admita que, abre aspas, sua fluência somente se inicia a partir do primeiro dia útil após a intimação, fecho aspas, palavras do contribuinte, tendo a contribuinte sido notificada em 17/8, ou seja, fluindo o prazo a partir de 18/8, estranhamente a contribuinte ela promove contagem a partir do dia 21, ou seja, foi notificada em dia 17, se eu não me engano, uma quinta-feira, considerou erroneamente o dia da notificação no dia 18 e, portanto, não contabilizou na contagem e passa a contar a partir do dia 8 subsequente, que é o dia 21. Digo nada mais equivocado. Como pode a recorrente ser notificada no dia 17 e simplesmente pular o dia 18 na contagem? É isso que eu me questiono aqui. O contribuinte provavelmente considerou que a notificação era como se fosse disponibilização, o dia seguinte publicação e o dia seguinte começa a contar. Não é assim que se faz. Ela foi notificada num dia, a contagem é no dia útil subsequente, que era o dia seguinte. Então ela pulou a sexta-feira, foi lá para segunda-feira, né? Isso influenciou demais a contagem. Em suma, tem-se que a recorrente contabilizou o prazo erroneamente, eis que iniciou sua contagem no dia 21, quando deveria fazê-lo no dia 18. Entendo, então, que esse argumento não se amolda ao conceito de justa causa, né? Portanto, houve aqui uma preclusão temporal e, por consequência lógica, não é possível conhecer o recurso ordinário no mérito, tá? Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso ordinário só com relação a essa discussão da tempestividade ou não, e nesse ponto eu estou desprovendo. E com relação aos demais pontos, que são argumentos de mérito, eu não estou conhecendo, pois não é possível conhecer, tá? Então, foi assim que votei, o prazo está errado mesmo, e pontou errado, e é por isso que protocolou errado, tá? Então é assim que votado. Doutor Felipe, alguma consideração? Nada a acrescentar, presidente. Agradeço, doutor Samuel. Também, presidente. Doutor Zúlio? Sem considerações, vou acompanhá-lo, porque, na verdade, efetivamente, a solução da contagem, ela deságua no mérito, né? Se efetivamente a contagem estava errada, eu não posso alcançar ou alçar o mérito. Vou concordar consigo inteiramente. Perfeito, doutor João Marcelo. Parabenizo pelo voto, sem considerações, vou acompanhar.
Encerro debates. Verificação do quórum. Todos confirmaram. Em votação. Todos votaram. Encerro a votação. Prevaleceu aqui o voto que conhece parcialmente do recurso, só com relação a essa discussão de prazo, e não provê. Cesse julgamento. Verifico aqui que todos os processos estão encerrados. Então, encerro aqui a sessão de julgamento no empate, para que seja gerada a ata. Já o fiz. Peço por gentileza ao Oswaldo para encerrar a gravação, por favor.